Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos, um podcast dedicado à saúde mental, ao autoconhecimento, a partilhas de vidas diferentes e que eu acho que de alguma maneira podem acrescentar alguma coisa a mim e a quem está a assistir. Já vamos com mais de talvez 130 episódios, mais ou menos, e agora com os episódios intermédios também, que saem à segunda-feira, pequenos episódios de 20, 25 minutos, onde eu falo dos convidados que passam por aqui e porque é que eu os trouxe cá e o que é que eles me fizeram refletir. Já sabem, se estão a ver no YouTube, venham aos comentários, porque eu venho também sempre falar aqui convosco nos comentários. Deixem sugestões. Se tiverem sugestões, também podem enviar sugestões para o meu e-mail, para as redes sociais. Eu tenho tendência para encontrar esses e-mails, portanto, tenho muitas maneiras de chegar a estas conversas. Spotify, iTunes, todas as plataformas, é um podcast observador, portanto, continuarem a acompanhar-nos. O Sérgio Lopes está numa cadeira de rodas, podia ter ficado assim a salvar alguém, ter sido assaltado, ou numa corrida de carros, ou a escalar o Everest, que era uma cena assim mesmo tipo de macho, mas foi quando um telhado caiu em cima. Como é natural, o acidente mudou-lhe a vida, mas também o levou a ser uma voz ativa na luta por melhores condições e a fazer algo que se calhar seria inusitado para algumas pessoas, a fazer stand-up comedy. Não é, bem, já há bocado estávamos a falar sobre isso, não é humor negro, é a sua própria história, mas se calhar alguns de vocês podem achar que é humor negro. Eu não sei qual é a graça de fazer piadas com as coisas que nos acontecem. Sérgio, obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Eu já te seguia nas redes sociais, mas só nos conhecemos há pouco tempo num espetáculo, nos Olivais, e eu estive a ver a tua atuação e já tinha visto beats teus também. E eu achei muita piada, porque eu rimo de duas maneiras. Rimo pelas piadas, que são boas, e rimo muitas vezes pelo constrangimento das pessoas. Público, sim. Sim, isso acontece muito. É muito engraçado. Desde que foi um dos desafios, no início, quando eu comecei a fazer, eu noto que chamavam-me a palco e havia aquela coisa do... Entrava uma pessoa em cadeira de rodas, um silêncio, um absurdo. E eu, aí, desde o início, eu percebi que tinha que entrar com uma piada de... Pessoal, é para isto que a gente está aqui, é para rir. Então, por norma, faço a piada do frio, que é, pessoal, está muito frio, peço desculpa, mas eu com este frio... Quanto a vocês não sabem, mas eu com este frio nem sinto as pernas. E então é ali que as pessoas perguntam, oi, o que é que está aqui a passar? E a partir dali desbloqueio. Mas noto isso quando vou fazer uma atuação qualquer. Agora já não tanto, as pessoas já falam, rapaz... Sim, já vais sendo mais conhecido também. Mas na altura era mesmo um constrangimento de entrar. Depois eu desbloqueava ali e está feito. A tua primeira atuação, lembras-te onde é que foi? Lembro, a minha primeira atuação foi num bar que eu não sei se ainda está aberto, não faz stand-up, foi só uma experiência de quem estava a organizar na altura. Foi durante a pandemia, foi quando houve a abertura, o primeiro desconfinamento. E não era uma casa que estava muito composta, estava para aí 10 pessoas, por causa da pandemia. Tudo afastado uns dos outros? Eu estava uns quantos comediantes, éramos para aí uns 7. Estava a pensar... Já não havia máscara nessa altura. Foi quando houve o desconfinamento que já não era obrigatório máscara junto às outras pessoas. E estavam uns quantos comediantes e eu fiz 5 minutos que parecia meia hora. Eternidade, sim, conheço a sensação. Tive que olhar para o texto todo, nunca me enganei. O público reagiu bem, mas deu-me de ir para casa com a sensação de ok, eu fui aprovado pelos outros comediantes. Os outros comediantes que estavam lá riram muito, isto pode ser uma falsa sensação, mas foi muito bom perceber que entrava dentro do... Vou ser bem recebido, digamos assim. Isto já vai aqui? 3, 4 anos? Vai, 4 anos. Exato. Sim. Tu lembras-te, quando tiveste o acidente, foi aos 20? 21. 21, tu tens 43, não é? 43. 43, portanto já tens mais anos nesta condição. Fiz o ano passado chamado, como é que nos aviões, que é o ponto sem retorno, ou os barcos, quando gastas combustível. Sim, que já não dá para voltar atrás. Agora tens que ir sempre para a frente, Tu lembras-te do acidente, certamente. Sim. Na altura, percebeste logo que havia algo que não estava bem? Não. Essa pergunta fazem muito, que é duas numa só, que é
Se percebi o que é que aconteceu naquela altura e quando é que eu percebi que ia ficar assim. Não tenho noção, não tenho mesmo noção, não tenho o dia em que assumi. Isto depois tem a ver com todo o percurso de estar no hospital, depois ir para o Coitão. Mas eu na altura, claro que fiquei muito mal, eu fiquei sem respirar, porque, ou seja, fiquei com a parte toda do corpo daqui para baixo afetada, nomeadamente a parte respiratória. Tu estavas numas obras, não é? Numa casa. Sim, era uma casa. E o telhado caiu-te. Sim, era uma casa que era da minha avó, entretanto o meu pai queria remodelar a casa e eu vi lá uma divisão que era para deitar abaixo e falta de experiência minha, comecei a deitar algumas coisas abaixo, só que tirei-lhe a base do teto, pensava eu que ele ainda se aguentava mais um tempo e depois ele desabou em cima de mim. Só que era muito baixo, porque o teto estava praticamente a um palmo da cabeça, portanto ele não foi aquela coisa de cair lá de cima. Okay. Ele começou a cair, assentou na cabeça, eu lembro de estar a fazer força, mas depois a coluna não aguentou, e assim que a coluna parte e bate na medula, o meu corpo parece tipo um fantoche. Fantoche não, aqueles marionetas, sabes? Sim, Quando largas as cordas. Depois aquilo, como era a casa de banho, estava lá a banheira ainda, e então o teto caiu e ficou assim, tipo, um bocado em cima da banheira e outra parte de baixo, e eu fiquei ali naquele triângulo. Sim. E pronto, percebeste que... Eu fiquei com o corpo todo dormente, na altura. Lembro que o único braço que eu conseguia mexer era este. Lembro que foi assim uma coisa muito estranha. Eu sentia-me todo como se fosse borracha. Tinha dores no pescoço. Só que o meu pai estava lá comigo, estava na casa. E o meu pai veio logo cá fora, viu o que é que se passou, porque ouviu o estrondo. Eu lembro que naquela altura foi... eu estava mais preocupado com o meu pai, que ele estava ali, que foi sozinhos ali, do que propriamente... Eu pensava que o que estava a acontecer foi um trauma do momento. Ok, tu vais com o teto em cima, vais com o teto em cima, isto é uma coisa... Eu tive semana após semana no hospital a dizer às pessoas, eu para a semana já devo começar a escrever mensagens. Isto foi assim durante muito tempo. Tens ideia de quanto tempo? É o que eu estava a dizer, eu tive... Esta é falsa... Sim. Eu tive 5 meses em São José. E depois fui para o Alcoitão, tive mais de 7 meses. Eu, até ao fim do tempo de estar em São José, eu gosto de contar esta história porque foi um dia que houve uma enfermeira que veio ter comigo e disse assim, Sérgio, tu e os teus pais já pensaram em comprar uma cadeira de rodas elétrica? E eu ter dito, não, eu vou esperar para ir para o Alcoitão, porque lá é que vai ser a minha reabilitação. Eu já sei que vou ficar aqui com algumas mazelazinhas, mas se calhar vou ficar a andar com andarilho ou coisa assim. Ela, pois, ok. E eu gosto de falar desta história porque eu quero acreditar que a enfermeira era estagiária. E isto já foi para aí ao fim de 4 meses de eu estar lá. Eu quero acreditar que esta enfermeira... Trabalho de estagiário. Eu acho que foi aquela cena lá na sala de enfermagem, disseram, olha lá, não queres ir ali ao Sérgio, estirar uma palhinha, tu tiras esta, que é mais pequena. Mas foi uma conversa, hoje, mais tarde é que eu pensei nessa conversa. Tipo, aquilo deve ter sido eles que tentaram sempre dar dicas. E eu estava sempre a arrastar e eles fizeram o melhor, porque se calhar não tem mais trauma. Tu voltaste a encontrar essa enfermeira? Não. Não sabes o nome dela? Isso era giro encontrá-la? Não, por acaso não. Lembro mais ou menos da postura dela, lembro de muitos enfermeiros que estiveram comigo em São José, porque ocuparam aquele espaço todo de tempo durante 5 meses. Foi muito bom o tempo, muito bom, quer dizer, toda a gente vai pensar, você assim. Foi bom dentro da condição, não é? Foi mesmo muito bom o atendimento que tive lá, a abertura que tinham até para os familiares, neste caso, no meu caso, os familiares poderem estar o máximo tempo comigo, mesmo na altura dos cuidados intensivos, como depois no serviço. Mas eu lembro-me dessa conversa e eu assim, será que ela foi mandada? Tipo, vá lá dar uma dica. Mas isso só pensaste mais tarde. Sim, muito mais tarde é que eu me lembrei assim. Mas já pensaste a quantidade de casos que deve haver assim? Claro. Não, deve haver... Aquilo no hospital, isto depois mais tarde eu fui falando isto com outros técnicos, mesmo em Alcoitão, que é quando é que se deve dizer mesmo à pessoa a realidade. Sim. Eu acho que tem tudo a ver com a avaliação, tentar perceber qual é que é o estado de espírito. Sim, imagina, eu estive ali 5 meses, eu tinha 21 anos, onde eles sabiam que eu ia para Alcoitão, e eles, se calhar, ao fim de 2, 3 meses, pensaram, já está cá há tempo demais, para nós termos agora esta conversa, ele qualquer dia vai ser chamado para Alcoitão, deixamos isso para Alcoitão. Faça a batata. Não estou a dizer isso no sentido que tenham feito mal, até porque há regras e eles também não podem assumir certas coisas, porque lá está, eu podia ir para Alcoitão e podia ter recuperado muito mais do que eventualmente poderia estar... à espera. E achas que isso era negação ou era tipo esperança? Porque se calhar para quem está de fora pode ser visto como negação, não sei. Não é negação. Eu acho que é esperança, mas foi a esperança que me deram.
Porque mesmo no hospital falava-me sempre de Alcoitão. E toda a gente à minha volta, por exemplo, eu sei que as conversas com os meus pais eram muito mais diretas. Ou seja, eu soube isto mais tarde, Claro. que as conversas com os meus pais eram. O Sérgio vai ficar assim. Aliás, um dos médicos disse à minha mãe, você prepare-se que o seu filho vai ficar como um bebê, mas é um bebê com 1,80 m. Não, foi assim uma coisa... Ou seja, ficaste com danos irreversíveis no cérebro também. Sim, yeah. Foi assim uma coisa, o seu filho vai ficar como uma criança, mas uma criança com 1,80 m. Que simpatia. Agora, eu fui alimentando, porque era o que eu ouvia, tu vais para Alcoitão, é Alcoitão é que vais recuperar bem. Entretanto, lá no hospital houve um rapaz, uma vez que foi lá, que era tetraplégico também, que estava em cadeira de rodas, mas tinha mais movimentos. Porquê? Hoje eu sei que a lesão dele não era igual à minha. Pois. E olha para aquilo como, espera aí, quem me dera ficar assim, eu na altura não tinha nada. Se eu ficar como aquele, já não é mau. Portanto, não foi negação, isso eu tenho a certeza que não foi. Sim, eu acho que é normal. Poderá vir algum psicólogo fazer uma análise e dizer, não, isso era mesmo uma negação, só que aquilo que eu sinto era mesmo, foi esperança. Eu acho que não há mal nisso. Acho que faz todo, ajudou-te através no processo, ou não? Era aí que eu queria chegar há bocadinho, porque depois quando cheguei ao Alcoitão, estive ali, fui conhecendo, estávamos todos no mesmo barco, até que há uma altura que começa a pessoal a ir de alta. E por norma as altas eram sempre à quinta ou à sexta-feira. E nós até fazíamos um jantar de despedida, aquele grupinho que estávamos ali. E foi aí, mas eu nunca tive o dia de dizer assim, ok, prepara-te que é isto. Mas o pessoal ia de alta. E a minha consciência começou a pensar, ok. Qualquer dia sou eu. Ele vai de alta e está assim, está numa cadeira. Está melhor, eventualmente, quando teve o acidente. Eu também recuperei muito do que quando tive o acidente. Mas aí a minha consciência começou mesmo a olhar para aquilo e a pensar, ok, Sérgio, prepara-te, porque... Mas nunca tive, não me lembro, posso estar a enganar-me a mim próprio, nunca tive aquela coisa do, mas espera aí, mas eu não vinha aqui para andar, eu vi muitos casos desses lá em Alcoitão, mas eu nunca tive isso. De revolta? Eu volto a dizer, eu posso-me estar a enganar a mim próprio, mas não tive esse tipo de... Eu acho que fui vendo as coisas e aos poucos fui vendo que, ok, qualquer dia sou eu que vou de alta, tenho que começar a preparar, entretanto já me tinham oferecido uma cadeira com... Os bombeiros que eu fazia parte dos bombeiros fazia e faço, mas pronto. Não pensei que os bombeiros são todos assim como eu agora. Metes uma sirene aqui atrás e uma mangueira. E vais com uma mangueira. Eles, na altura, juntaram-se e ofereceram a minha primeira cadeira e aí já eu estava mais que aceitava a situação. Okay, Nunca tiveste essa revolta, aquelas questões que eu acho que é normal ter também, do porquê eu, porque é que isto tinha que acontecer, o que é que vai ser da minha vida? Eu tive várias revoltas. Foi tão novo, não é? Com 21 anos. Eu tive várias revoltas, mas nunca é essa, em concretamente, de me estar a julgar ou de me estar a culpar. Tive várias revoltas naquele processo, naquele primeiro ano e meio, mas era mais de coisas que aconteciam à minha volta que eu antes poderia resolver e naquele momento eu não conseguia resolver. Sim. Isso sim, mas nunca tive essa revolta do porque eu... Ou, confesso que pus a culpa em algumas situações do género, não era eu que tinha que lá estar, mas não era bem... Tipo o destino. Sim, era isso. Eu nunca tive essa revolta mesmo forte. Mas dá-me a ideia que és um tipo pragmático, então. Sim. É o que é. Sabes que... E tentar fazer o melhor com o que se tem. Assim, foi uma adaptação. Aquilo que eu sou hoje... Nestes 21 anos, 22 anos, não tem nada a ver, foi um processo. Eu tenho andado ao sabor daquilo que a vida me tem trazido. Eu quando fui para casa, eu fiquei fechado em casa, porque apesar de nós termos trocado de casa para eu ir até mesmo para perto dos bombeiros, que era com quem eu frequentava mais, e os meus amigos dos bombeiros, mas eu não sabia lidar na rua. E depois uma coisa que nós temos, a minha equipa, a tua cru. A minha cru. Uma coisa que nós temos é a primeira vez que vamos à rua, há um efeito de parece que está toda a gente a olhar para nós. Eu agora já não ligo a isso. Mas naquela fase inicial é muito Lembras-te bem disso, dessa sensação? Principalmente quando era em sítios conhecidos. Tipo ir ao café, onde toda a gente tinha ouvido falar da história do Sérgio, que era bombeiro, que tinha tido um acidente. O Sérgio entra num café, pumba, tudo a olhar. Pois é as pessoas que vêm, atenção, as pessoas não fazem por mal. Claro. Mas é as pessoas que vêm, muita força, não sei o quê. Eu sei o que isso é. Exatamente.
Disseram-te isso. Pá, tantas vezes, ainda hoje Eu dizem. sei o que isso é. Ainda hoje dizem, tipo, eu sei o que isso é. Depois é cenas do género. Mas como? Então, tu devias dizer, então explica-me como é que eu deixo de ser. Está aí Eu tudo. tenho a piada disso que é. Não, eu sei o que isso é sempre uma comparação do género. Por norma, por causa que estamos a falar de acessibilidades, por norma aparece uma mãe ou um pai, eu quando tinha a minha filha no carrinho bebê, não sei o quê, e assim, ok, eu essa vou dar de barato. Mas há sempre alguém que, uma vez partiu um pé, pai, 3 meses com o gesso, não sei o quê, ok, está bem, foi chato, eu não saía de casa, tipo, sei lá, como chão que me dava dentro da perna, não sei o quê, olha, desse mal não me queixou, yeah. Exatamente, tinhas comichão. Mas Isso aqui irritava-te ou Não, ficavas nunca naquela me tipo, foda-se outra vez. Nunca me irritou. Em alguns casos, eu já sei o que é que ali vem e tento despachar a conversa, mas tenho pessoas amigas que têm uma deficiência qualquer e não toleram já, principalmente pessoas que estão de nascença. Pá, às vezes não toleram, ou porque estão num dia mau, e não tem a ver com a deficiência, têm um dia mau como qualquer outra pessoa tem, e depois lá vem mais uma senhora, e depois são comparações mesmo ridículas. Há uns que dizem, eu também tive assim. Não tiveste. Se tiveste, não estavas assim. Há alguma coisa. Ou lá está, explica-me como é que isso foi. Diz-me onde é que tu foste. Eu imagino, quando estava a preparar a entrevista e estava-me a lembrar disso, é normal esse olhar das pessoas. As pessoas não estão habituadas, mas depois, às vezes, as pessoas, sem querer, são inconvenientes. Não é? E tu sentias esse olhar, eu acredito, se calhar, até das pessoas as pessoas mais velhas. Mais velhas, sim. Não é? As mais velhas. E não tinhas aquela coisa, às vezes, de falar contigo como se fosse um bebê? Sim, mas isso ainda hoje. O que eu mais gosto é de apanhar uma pessoa velhota no supermercado, perguntar-me as coisas, o que é que aconteceu, não sei o quê. Rapaz tão novo, eu, ora aí está, boas palavras. Ainda fazem isso, mas as pessoas mais velhas abordam mesmo como se fosse uma criança autêntica. Então, jovem, o que é que lhe aconteceu? Não sei o que mais. Depois eu explico, poça, que idade é que tem? Ou que idade é que tinha? Por norma, que idade é que nem perguntou a minha idade na altura. Que idade é que tinha? Tinha 21. Rapaz tão novo. Até isto é um pouco ridículo. Parece que estou a dizer à pessoa, se fosse mais velho... 30, está 30, se calhar a gente aceitava, agora 21. Há coisas que não isso são eu também aceitáveis. tenho uma cena, por causa de stand-up, que é de explorar, que é a cena, mesma coisa, é o mais novo, ou quando alguém morre e que dizem, era tão bonito. Tinha uns olhos tão bonitos. E se fores um feio, morre. E pessoas em cadeira de rodas, que há sempre aquela conversa do tão bonitinha, que acontece muito nas mulheres, tão bonitinha, pena que está numa cadeira de rodas. E dizem isto literalmente, eu vou-te contar isto, já contei. A minha mãe já fez isso à minha frente. Estávamos em casa a ver uma amiga minha, por acaso, que era a Diana. Mas tu já nesta condição? Já. Sim. A minha mãe estava a ver, não sei o quê. Ela é tão bonitinha, não sei o quê. Eu conhecia essa rapariga, tinha conhecido essa rapariga também há pouco tempo. Ela estava a dar uma entrevista qualquer na televisão. E a minha mãe disse coisa, coitadinha, pena estar numa cadeira de rodas, assim, uma coisa do quê. E eu nunca fiz esse tipo de educação. Olha, assim para a tua mãe. Mas acontece que sai natural em algumas pessoas. Opa, a Mafaldinha, sabes quem é? Sei. A Mafalda teve cá no podcast e para mim a melhor que ela contou é uma cena horrível que ela diz que estava no Colombo, à porta do elevador, ela e uma amiga. Ela tem a espinha bífida, não sei. É a Mafalda? Sim, é Eu acho que dos vidros, é dos ossos de vidro. sim. Pronto, não sei ela qual é muito pequenininha. Muito pequenininha, a Mafalda estava na sua cadeira de rodas e há uma senhora que olha para ela e ignora que a Mafalda está ali e diz assim, ai que horror, mais vale que Deus Nosso Senhor a leve. Pois, eu tenho um vídeo sobre isso. E as pessoas falarem como se tu não estivesses lá. Isso acontece muito. Estão atrás de nós, e lá está, era o que eu estava a dizer. No início, quando eu estava naquela zona, portanto, quando eu morava lá na Póvoa, eu ia a sítios onde toda a gente me conhecia, onde toda a gente tinha ouvido falar da minha história, uma coisa qualquer. Eu estava num lado qualquer e ouvia-se, olha, este foi o rapaz que ficou lá debaixo do teto da obra. Depois era aquela coisa do telefone estragado. Então o pai faleceu e ele ficou, coisas assim, coisas do género. Mas ao ouvir a falar, aqui atrás, tipo, sei lá, no centro de saúde... E tu não te viravas no... Não, nunca fiz. Se calhar nunca me apanharam num dia mau, mas eu também não sei se tive dias maus a ponto de fazer isso. Eu tenho dias maus por outras situações, devido à minha situação, que me provocam, e eu na minha situação acabo por sofrer com elas, mas esses por acaso não... O que é para ti um dia mau?
Olha, ainda por um lado aconteceu ainda esta semana, não foi dos piores, mas aconteceu na quarta-feira. Eu ia atuar à noite a um sítio que já lá fui atuar 3 vezes, ao Turim, e nessa manhã eu vi um concerto de uma banda, Tara Perdida, que ia dar o concerto dos 30 anos, num sítio que eu não conhecia. A primeira coisa que eu fiz de manhã, ligar para o sítio e perguntei: isso é acesso à cadeira de rodas? Ele: olha, tem uns degraus, mas a gente ajuda a levar para cima. Eu disse: está fora de questão, porque a minha cadeira é elétrica e só a cadeira pesa 200 kg. Pois, e tal, não sei o quê. Depois até teve um amigo meu que me disse: não queres levar uma cadeira manual? Eu não fico bem na cadeira manual e seria uma hora e meia onde eu ia estar mesmo. Não ia estar a desfrutar. E depois à noite fui atuar e o elevador do sítio estava avariado devido ao apagão. Repara, eu nesse dia tive, desde a parte do lazer à parte de trabalhar, que me estragou o dia. Não foi dos dias piores. Se calhar porque eu estava também ali preocupado com o frio e com a chuva, não foi dos dias piores. Mas imagina como num dia só eu fui barrado em 2 situações diferentes. É o que eu estava a dizer, naquele dia não foi um dia mau, foi um dia péssimo, mas não fiquei assim tão revoltado por dentro. Vou contar uma história muito... Não vale a pena contar a história, mas às vezes quando vamos apanhar o autocarro, e dou de caras com um motorista que está a recusar literalmente a minha entrada, porque inventa uma data de histórias, não sei o quê. Isso arrebenta-me o dia. Porque uma coisa é eu chegar a um sítio, não fizeram, eventualmente não estão a ter vontade de fazer. Outra coisa é tu teres pessoas de carne e osso que têm consciência e estão a fazer tudo para tu não seguires a tua vida. Na prática é isso. E a última vez que isso me aconteceu, eu fiquei mesmo revoltado. Era uma semana que me estava a correr mesmo bem. Foi quando comecei a organizar estas noites do Interdito. Estava-me a correr super bem. Isto foi à sexta-feira. Eu fui a uma reunião sobre transportes adaptados. À hora do almoço eu tinha que ir para casa, vou apanhar o autocarro e deparo-me com uma situação, não vale a pena aqui relatar. E eu fiquei de rastos. Eu tive que ir para casa, até depois fiz um vídeo, tive que desabafar, eu precisava mesmo tirar, fui com um nó tão grande na garganta, que eu digo-te uma coisa, eu fui para casa com a sensação de, eu hoje percebo algumas pessoas que não se conseguem controlar e partem, por exemplo, para a violência. Porque a raiva com que eu fiquei naquele momento, eu acho que se eu tivesse mobilidade, eu eventualmente perdia a cabeça, não tendo razão, porque acho que todos nós temos que controlar os sentimentos, mas eu fui para casa com um sentimento de raiva e de... Eu tinha que fazer qualquer coisa, eu tinha que descarregar naquela pessoa ou no ato que aquela pessoa fez. Os elevadores, os autocarros têm todos rampa? Não. Os autocarros têm uma grande percentagem, têm rampa. As rampas nos autocarros são ou elétricas ou manual. Neste caso até um autocarro de rampa manual. O que acontece é que o gajo tem que sair, elétricas... não é? Tem que ir ali buscar a rampa. Não, é uma rampa que está no chão. É o próprio chão do autocarro, é um alçapão que abre e abre para fora. O próprio chão é um duplo chão, digamos assim. No caso das rampas elétricas, torna-se mais complicado porque elas vão-se avariando, as empresas demoram a fazer manutenção e pronto. Isso é o que mais te revolta, não é? Pelo menos ali que em toda esta dificuldade. É porque é isso. Quando me perguntam o que é que me revolta, se eu estou revoltado com a minha situação, eu vivia muito bem se não me colocassem obstáculos. Eu estou habituado à situação em que estou. Já sei que vou ter que comer de maneira diferente, já sei que vou ter que me preparar a comida de maneira diferente, já sei que tomo banho de outra maneira que não antes do acidente. Está tudo bem, está tudo certo para mim. Mas isso já é uma rotina que está fixa. Agora, eu não estou para estar ao final destes 20 anos sem saber se vou apanhar um autocarro, sem saber se vou conseguir entrar num restaurante, sem saber se o metro está a funcionar ou não. Eu preferia 1000 vezes que me dissessem: olha, não há autocarros. Quer dizer, isto... Sim, mas tu adaptavas-te, já ias a contar com isso. Eu sei que isto parece errado e é errado. Mas uma coisa era se eu saísse de casa a pensar: olha, autocarros não há. Pronto, está tudo bem, é para todos, não há para todos. Isso é que revolta mais, que é mais aquilo que nos colocam, e aquilo que acho que posso falar por todos que têm mobilidade condicionada, revolta mais aquilo que nos colocam à volta do que propriamente aquilo que nós vivemos no dia-a-dia. E por isso é que tu também fazes parte de uma associação, não é? Que trabalha para consciencializar. Porque a maior parte de nós não pensa nisso, porque não estamos nessa condição. Tu provavelmente até aos teus 21 anos nunca tinhas pensado nisso. E olha que eu era bombeiro. Exato. E transportávamos muitas pessoas para fisioterapias ou para consultas.
onde o que acontecia era, nós levávamos as pessoas, chegávamos a um sítio e não havia passeio, a gente contornava, queríamos era deixar a pessoa na clínica. Quando eu tive o acidente e comecei a sair com os meus amigos bombeiros, eles próprios disseram, começaram a ter mais consciência quando nós saímos juntos, Esta merda é mesmo difícil. do que quando é, porque no dia a dia andar numa ambulância, estaciona aí, metem de um lado qualquer, vamos tirar a pessoa, ela passa ali por entre os carros, uma coisa qualquer. A andar comigo, como tínhamos que fazer a coisa mais certa, eles disseram mesmo muitas vezes, pá, não tínhamos esta noção, e eu também não tinha na altura, porque foi na fase inicial que nós começámos E a fazer. eu tenho uma curiosidade, que é essa rotina que tu tiveste que estabelecer, como é que a estabeleceste? Foste ensinado ou foi por intuição? Mais intuição. Como eu estava a dizer, durante estes 20 anos, eu tenho vários pontos da minha vida onde, sei lá, ou não me dedicava a nada porque não sabia o que é que havia, então estava fechado em casa. Quando digo fechado em casa, não sabia o que é que havia de fazer, se fosse para a rua. Sabia que se fosse para a rua tinha medo que me acontecesse alguma coisa, ou as pessoas estarem todas a olhar para mim. Acho que só para aí ao fim de 3 ou 4 anos é que comecei a aventurar mais, até porque os amigos também me foram buscar a casa. Sim. E... Desculpa a pergunta. Se tiveste, tu estavas a dizer que foi mais intuição. Sim, a tua adaptação. depois a minha adaptação tem sido assim, até que há 5 anos vim morar para Lisboa e em Lisboa adaptei-me a outra coisa diferente que eu não sabia que ia ter, percebes? Ou seja, eu antes de ter vindo para Lisboa não sabia que ia ter essa mudança e então acabei por, Sim. quando apareceu esta oportunidade, lá está, entrou o stand-up na minha vida, entrou tudo isso que não estava previsto. Eu vi um texto teu a propósito de uma pergunta que fazem muitas vezes, que é do sexo. Sim. Tu escreveste um texto sobre isso. Foi por foi por quê? Foi também numa ação de consciencialização? Poderá ter sido. Mas até Eu lembro que tu disseste, perguntam muitas vezes como é que tu disseste que é igual, mas melhor. Sim, faço assim umas brincadeiras do género, mas sim, o sexo é uma coisa que já não são tão descarados, mas há perguntas, por exemplo, eu conheço uma pessoa, vamos partir do princípio, uma mulher, e a certa altura, quando fazem a pergunta, posso fazer uma pergunta, não levas... Já sabes o que é? Eu digo, pode ser, eu não vou dizer palavrões, mas eu vou só dizer do género, faço, mas digo FF. Respondo mesmo, estás a ver? Eu, não, mas não era isso. Então pronto, segue. Não inventas coisas? Em que aspecto? Sei lá, eu inventava histórias. Eu começava a dizer, pá, eu não tenho ténis, tenho é biónico. Tenho uma cena que é uma bomba. Tenho dá-se à bomba. Controlas aqui com o meu telemóvel, tenho uma app. Porque pode ser engraçado. Tipo. Há casos assim, ou não? Eu tenho ideia que há. Pá, pelo que eu vi nos últimos anos, tu tens casos de... Mas que é parte biónica? Sim. Ou com uma aplicação? Com aplicação não, mas tipo, ou injeções, ou... Isso há tratamentos. Tens o mais conhecido, que era o Viagra, que foi dos primeiros. Tens injeção no próprio pênis. E depois tens aquele que eu vou dizer que é considerado o último recurso, que é umas bombas, que é mesmo mete-se lá dentro umas câmaras. Exatamente, e depois ali perto do testículo dá-se a bomba. Olha uma pessoa... Os tomates é a bomba, tipo apertas. Pelo que eu vi de vídeos, fica ali naquela zona. Fica mesmo, ou seja, perto dos testículos fica lá mesmo uma bolsazinha que aperta e depois tem um botãozinho para descarregar. Nike, o Zero Pump. Exato, é isso. Estás a ver, um bom patrocínio para fazer a cena peniana. Pois era. Patrocinado pela Reebok. Mas eu acredito que, sobretudo, os homens são parvos, se calhar os teus amigos são parvos quando começam nestas conversas. Mas as mulheres não são mais curiosas? São. Não, mas as mulheres fazem muito pela curiosidade. E nem é pela curiosidade de deixa-me eu responder e depois vou experimentá-lo. Não é nada disso. É mesmo uma curiosidade. Toda a gente tem curiosidade. Mas é o que tu dizes. Os homens têm uma curiosidade mais maléfica. Sim, para parvoíce. Ainda eu não estou a responder, já estou a dizer, então, mas como é que é? Tens de pôr umas pátulas? Cenas assim do género. As mulheres, por acaso, fazem mais pela curiosidade. E que eu, não querendo entrar muito em pormenor, que eu também percebi nos últimos anos, houve uma coisa que eu aprendi na altura sobre a sexualidade, até foi um tetraplégico que foi à televisão e ele disse, eu agora percebi que conheço muito mais, isto acontece muito no homem, conheço mais do sexo agora do que conhecia antes, porque o homem básico é muito aquela coisa da penetração e... Sim, só temos aquela área de estimulação. Não quer dizer que não hajam homens que já estão muito à vontade para isso. A verdade é que quando tu te encontras numa situação onde isso se perde, ou tens ou tiveste uma boa experiência antes, e já és uma pessoa de mente aberta,
ou tens que fazer uma mente aberta naquele momento, tipo, ok, vamos aqui explorar o que há. Sim. O que é isto? Está-se a mexer nas orelhas. Olá! Percebes? Mas é engraçado. É isso. Tens razão, realmente. Portanto, eu, no meu caso, fui obrigado. Houve situações de amigos meus de paraplégicos, ou seja, só da cintura para baixo. Nós, em Alcoitão, partilhávamos muito esse tipo de experiências, onde eles nem sequer não aceitavam. Vinham, não senti nada, não sei o quê. E, repare, eles têm metade do corpo que poderiam explorar, mas as primeiras experiências foi tipo, não senti nada, não sei o quê, aquilo não correu bem, não sei. Apesar de um processo. Só estavam a... Exato, mas realmente é curioso, isto estás a dizer faz muito sentido. Tendo em conta as limitações da condição, tu acabas por descobrir coisas novas. Sim. No meu caso foi. Lá está, se calhar eu podia ter descoberto antes e não houve essa exploração. Até aos 21 anos não houve essa exploração. Sim. Mas sim, percebi. E tu descobriste coisas novas sobre ti também, em termos, sei lá, de resiliência, modo de pensar, de viver? Eu fui uma pessoa que mudei muito. Não quer dizer que eu pensasse mal antes do acidente, mas sei que eu tinha um pensar mais reativo antes do acidente. Era uma pessoa comum. 21 anos também. Era uma pessoa comum. Naquela altura era comum tu estares a dizer o que te viesse à cabeça sem pensar e sem ponderar. Não foi logo assim que eu mudei, foi para aí se calhar ao final de 10 anos, até quando comecei a conhecer também a luta das pessoas com deficiência em Portugal, quando comecei a analisar melhor, a perceber como é que devíamos fazer a luta, porque é que as coisas não são feitas de uma maneira e são de outra. Aí eu comecei a abrir muito mais a minha consciência e a ponderar muito mais as minhas respostas, as minhas perguntas. Aliás, as minhas perguntas para obter respostas. Sim. Até porque eu tenho uma coisa, e sei que isto passa muitas vezes, as minhas perguntas são todas de advogado do diabo. Do género? Não entrando aqui em cenas de política, mas eu tanto coloco questões contraditórias a um gajo de direita como estou a fazer ao de esquerda. Mas eu não estou a dizer àquela pessoa de esquerda... Não estás a acusá-lo, é uma pergunta genuína. Sim, sim. É mesmo. Porque é que isto é assim? Há perguntas que nós não temos respostas. Mas eu gosto, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta que eu não tenho resposta. Tu vais-me dar a tua resposta. E eu vou pensar nessa resposta, até pode vir a ser a minha, mas eu não, só estou mesmo a fazer pela curiosidade. E eu faço esse tipo de questões para todo o lado. Sim. E isso mudou muito a minha maneira de observar as coisas. E de relacionamento com os outros, provavelmente. Bastou eu perceber que, se calhar, eu antes olhava para alguém, nunca aconteceu, mas imagina que eu olhava para alguém em cadeira de rodas e que estava-se a queixar de falta de acessos. Eu, se calhar, era aquela pessoa do vais à volta, então se tens ali um corrimão ali a 500 metros, custa tal uma coisa, percebes? E isso fez uma abertura não só para a deficiência, acabei por perceber mais a maneira de pensar de cada pessoa. Sim. E a tua saúde mental, como é que tem estado ao longo destes anos todos? Altos e baixos. Mas... Tiveste de procurar ajuda alguma vez? Eu vou dizer isto e aos anos que digo isto. A ajuda vem sempre ter comigo, ou seja, tive a necessidade de ter um psicólogo no processo psicólogo e psiquiatra, no processo do acidente. Nós fugimos daquele psicólogo na altura lá do Alcoitão, e o próprio Alcoitão sabia, porque ele era muito invasivo. Ele é que nos vinha buscar, era uma coisa muito forçada. Depois, mais tarde, tive outra situação, que eu tive que ser tratado por uma equipa de enfermagem, que eu estava todo incluído, médico, enfermagem e a psicóloga. Foi numa altura que eu tive muito fechado em casa por causa de uma situação que eu tive, então aquilo funciona como equipa, então o processo passava por ali. Tive uma psicóloga que deu uma alta ao fim de três sessões, mas eu estava muito bem, aliás. Ela até foi chamada porque pensavam que eu, por estar fechado em casa, eu é que me estava a isolar. Sim. Foi mais a denúncia do que propriamente eu à procura. Sim. E agora, nos últimos 2 anos, fui eu à procura, me indicaram-me uma psicóloga, só que eu não consigo. Eu tenho muita pena disso, que é mesmo. Eu ainda não encontrei um atendimento que me diga assim, ok, isto está-me a fazer bem. Eu peço desculpa aos psicólogos, não te consigo. Não. Já tive uns 4, 5. Eu tive 4 antes de chegar ao meu. Eu respeito muito. Tens de criar uma empatia, normal. Tem que haver uma ligação com o psicólogo. Muitas vezes há muita malta que diz isso assim. Quando eu pergunto, já foste ao psicólogo? Fui, mas não gostei. Não, eu não é nada... eu não gostei, mas é no sentido de... Sim, às vezes não querias essa empatia, não querias essa ligação. A minha mulher também. A minha mulher já teve também, sei lá,
2, 3 psicólogos. Teve psicólogos com que se dava melhor, mas que não sentia grandes benefícios. Sim. Outros que não entendia muito bem o processo. Até encontrar um que é o mais recente agora e que diz que gosta de conversar. Eu acho que isso faz todo sentido, não é? Tens que criar essa ligação, essa empatia. Eu noto, e nós lá em Alcoitão falávamos sobre isso. Nós em Alcoitão, ao final do dia, eu só para teres uma ideia, eu fui para Alcoitão em setembro e saí em maio. E nós ao final do dia, jantávamos aqui, depois íamos para a porta, o pessoal que fumava ia fumar, íamos para a porta e ficávamos ali numa roda, chegávamos a estar aos 15 e aos 20. Por norma, sempre que entrava alguém novo, era aquela coisa, está tudo bem, depois era ver o que é que te aconteceu. É para isso que a gente está aqui. E aquelas conversas que nós tínhamos ali e a partilha de experiências, nós mesmo comentávamos, isto é muito mais, toda a gente dizia, isto sabe-nos muito melhor a nós, este tipo de conversa de terapia de grupo, sim, do que propriamente andarmos a fugir nós tínhamos lá o doutor, e eu senti-me sempre muito bem assim, eu sempre me senti bem a falar, e eu sou uma tagarela do caraças que eu tenho essa noção. A última vez que eu tive com uma psicóloga foi isso, eu estava a falar, não sei o quê, eu sabia que a consulta era 45 a 50 minutos, e do nada ela começa a fazer perguntas e eu disse, ok, não é isto, porque eu sentia ali um aperto que eu pensava que ia falar e que ia se calhar só falar. Ao fim de meia hora ela começou a fazer questões assim, não é isto. E é o trabalho dela e está tudo certo, eu não estou a pôr em causa, mas aquilo não... Tu fizeste amigos em Alcoitão ou não? Sim, sim. Tenho um que é com quem eu falo há mais tempo, que é o Bruno, que é de Beja. Nós até fizemos uma coisa enquanto lá estávamos, que nós íamos a casa aos fins de semana. Só que só íamos de 15 em 15 dias. Tipo, 15 em 15 dias íamos a casa, no outro fim de semana ficámos lá. Então sincronizámos os fins de semana, que era para depois um não ir de fim de semana a casa e o outro ficar lá sozinho em Alcoitão. Sim. Mas tenho mais, mas o Bruno é com quem eu... E o Bruno foi quem? Acidente de carro? Não, o Bruno foi mergulho. Mergulho? Sim, há muitos casos, sim. Pois é. Piscinas? Mergulho mais em praias. Aliás, não sei o que é que diz estatisticamente, mas os casos que eu conheci foi mais em praias. E são coisas banais. Imagina, tu ires a correr dentro d'água e tu estás a afundar. E de repente há Só depois há um banco de areia. Mas tu já estás, ok, água pela cintura e cá vai disto. Depois há uma rocha, há um banco de areia. Isso é aí que acontece mais. Aliás, todos os que eu conheci, aliás, a maioria dos que eu conheci foi mergulhos de... Mas olha que telhados é capaz de não haver muitos. Pois não, eu devo estar ali numa estatística de eu fui o primeiro. Tenho que ir fazer uma pesquisa sobre isso. Telhados é capaz se aparecer um segundo, eu assim, se é para imitar. Calma. Se é para imitar. Tu nunca te aproveitaste da tua condição? Em que aspecto? Sei lá, às vezes choradinho. Sim, eu tenho uma história que eu agora já não faço muito, mas quando era assim alguém que não me conhecia de todo, o que é que aconteceu? Um dia eu saí de casa, ia no passeio, vejo duas senhoras olhar para cima de uma árvore e estava lá um gatinho pequenino. Eu subi a árvore, fui buscar o gato, só desequilibrei-me, caí cá embaixo em cima de um carro, já só acordei no hospital e as pessoas começam a ficar tipo coisa e depois eu digo, depois passado 2 meses as senhoras até me levaram o gato ao hospital e ainda hoje o tenho. E as pessoas ficam tipo num misto de o que é que te aconteceu? Mas foi fofinho. Depois eu digo, é mentira, não fiz o que aconteceu foi um teto que caiu em cima. Mas costumo fazer este tipo de... É como, sabes, conhece o Nuno, que era presidente do Surf Adaptado? O Vitorino. O Vitorino? Sim, sim. O Vitorino também, quando o conheci, também inventa histórias. Depois eu percebi, ele comigo inventou uma história, depois conheceu outra pessoa, inventou outra história e eu comecei assim, espera aí, não foi isto que o gajo me contou? Eu agora já não posso fazer isso porque praticamente é um bocado público. Mas se eu soubesse, se eu agora apanhar um gajo que fica tetraplégico ou paraplégico recente, eu digo, a partir de agora tu vais arranjar uma história para todos os contos. Isso, a tua entrada no stand-up comedy acontece porquê? Olha, acontece... Porque tu já tinhas essa... Eu já escrevia no Facebook na altura coisas engraçadas, comecei a escrever. Sim. E havia sempre aquelas pessoas que diziam, tu devias fazer stand-up. Mas aquela brincadeira do stand-up comigo... Cada vez mais alto. Isso não é stand-up, não. Não é outra coisa. Isto... É sit-down. Yeah. Mas eu sabia que não. É claro que eu sou da geração que via Levanta-te e ri, por aí afora. Quando vim para Lisboa e depois meteu-se a pandemia, apareceu-me um curso online. Pensei, ok, vai disto. Aqui vai disto. Depois o rapaz foi o Tiago Paixão. Deu-me ali as primeiras aulas. Foi ele que me chamou para os primeiros espetáculos. Foi assim, depois lá está, depois tive a situação de ir para o programa do Bruno, do Tabu. Foi uma sorte eu ter sido escolhido na altura. Digo que foi uma sorte porque eu recebi mensagens e pensei, depois vejo isto
depois é que houve um telefonema para outro sítio onde eu ouvi do telefone a dizer: gente, eu estou a falar com o Sérgio, mas ele não respondeu. E eu assim, fui para casa, porque depois eu não sabia o que era. Mas esse programa acabou por me dar visibilidade fora daqui das ruazinhas e dos cafés. Mas entrou, não sei, nunca foi aquela coisa do Mas é assim, eu vou fazer isto. Tu já fazias piadas e acredito muitas piadas com a tua condição. Sim. E porquê é que fazes essas piadas? Por alívio ou para ver o desconforto nas pessoas? Eu acho que, eu não sei, eu dei por mim a fazer. Eu sempre fui, as pessoas perguntam se isto, o humor se apareceu depois. Exato. Não foi. Se perguntarem aos meus amigos antes do acidente, eu sempre fui o palhacinho do grupo. Mas era o palhacinho de fazer coisas, principalmente se me dessem 2 copos de whisky, chapéu, estava feito à noite. Não, mas depois quando eu aqui admito uma coisa, quando eu tive o acidente, eu admito que usei o humor para tranquilizar quem me rodava. Isso tenho a certeza. Faz sentido. Vinham-me visitar ao hospital, eu fazia piadas sem eu saber qual é que ia ser a minha condição. Eu fiz muita piada. Primeira vez que eu fui a casa, bateu nos anos do meu pai e os anos de um amigo meu. Eu fui a casa 2 meses depois de ter tido o acidente. E fiz uma surpresa. Os meus amigos nos bombeiros, só 2 ou 3 pessoas é que sabiam, e que foi tipo um choque de eu estar a aparecer, comparando, não comparando. Está um vídeo no YouTube que é do Christopher Reeve, quando ele aparece a primeira vez numa sessão dos Oscars. Que é isso, é aquele impacto. Tu conheces uma pessoa normativa, tudo bem, e de um momento para o outro aparece. Tirar peso, para tirar peso à situação. E o que aconteceu, fiz isso. Fiz muitas piadas que admito que era para quebrar, para quebrar o gelo. Sim, eu acho que faz sentido. Não tanto para ti, tipo, de tu te aliviares também, se calhar mais no início. Foi para aliviar aquela tensão, era para aliviar aquela tensão. Sim. Não por mim. Não quer dizer que depois eu ia embora e eu ficava... Não era nada disso. Mas eu sentia que isto não pode haver esta tensão. Havia pessoas que me conheciam desde miúdo, que eu sabia que vinham e que vinham logo com o nó na garganta, que nem conseguiam dizer uma palavra, que também me comovia a mim, mas eu tentava sempre de desbloquear isso. Eu tenho tendência para fazer isso em velórios. Mas isso é ótimo. Em velórios, ainda há pouco tempo, de uma querida amiga minha, que o pai faleceu, e eu fui à casa dela, e sabes que eu vou já com esse espírito de missão, eu vou tentar, de alguma maneira, dentro da possibilidade, aliviar um bocadinho a tensão. Só que às vezes começam-me assim merdas da boca, meu. Que eu depois fica assim, e a Catarina abre-me os olhos. Esta foi demais. Sim, às vezes acontece. O único em que eu tive completamente à vontade para dizer o que era que fosse foi no velório do meu pai e da minha mãe. Pois. Aí ninguém podia dizer nada. Julgar. A não ser um familiar mais próximo, tipo uma tia, que era irmã, uma coisa qualquer. Essa tua amada. Mas sabes que a minha família, também os tios mais velhos também não batem, não jogam com o baralho todo. Eu acho que o meu pai depois faleceu quando eu fiz 40 anos. Ou seja, eu tinha 39 quando eu fiz 40 anos. Fizeram uma festa surpresa e de pessoas que eu não sabia que iam estar. E houve uma altura que disseram assim: ainda temos uma surpresa para ti. Assim, o pai, vem aí. Eu até falei baixinho, porque a minha mãe estava nesse almoço, e eu fiquei: não digas que vais trazer o meu pai. Eu disse essa merda na Júlia, no programa da Júlia, porque eu fui lá falar da minha mãe, da minha vida, e pronto, e a Júlia a puxar pela conversa da minha mãe, não sei o quê, e de repente eles têm depois os convidados que aparecem, os amigos, e ela começa a dizer isso: há aqui uma pessoa que vai entrar que gosta muito de ti, sabes quem é? E eu: já estás. E eu assim: bem, se fosse a minha mãe era do caraças. Bem, só ouves malta a rir-se no estúdio, as câmaras, e ela assim. E por acaso, e é engraçado porque é isso, eu não estou a sentir dor naquele momento, mas não sei, há qualquer coisa que nos leva para desconstruir aquilo. Isto que eu vou dizer, eu sei que isto pode ser muito estranho. Eu detesto. É a maneira como muitas pessoas encontram. Aquela coisa da pessoa se chorar para as redes sociais. Eu não consigo olhar para aquilo como genuíno. Eu não estou a julgar as pessoas, cada pessoa gera a sua maneira. Eu não consigo olhar para aquilo e, em alguns casos, até se fizerem só aquela publicação: faleceu o meu pai, a minha mãe, está feito. Pronto, a mim custa-me um bocado isso. E eu prefiro, é claro que eu tenho momentos de
Estou a falar do meu pai, que foi a coisa mais recente. Mas eu penso assim no meu pai. Tu és nos momentos filho que único? eu tenho um irmão mais velho, 5 anos. É claro que eu penso penso no meu pai quando tenho de pensar. Claro que tenho os momentos que fico mais nostálgico a pensar nele. Pá, mas depois Não faz aqueles posts a dizer 5 anos de Nada, tua saudade. nada. Fiz a única publicação que fiz dele foi quando ele faleceu. Foi quase mais para informar e nem fiz no dia. Fiz 2 dias depois, ou seja, ele faleceu tipo uma quarta, o funeral foi à sexta. Fiz uma dedicatória do dia a seguir a ele e nunca mais toquei naquilo. Também tento de alguma maneira puxar, quando faço, por alguma razão, tento para puxar para cima. E mesmo as partilhas que eu faço em relação tipo, à saúde mental, às minhas questões com a perturbação obsessiva-compulsiva e a ansiedade, não sei o quê, eu faço sempre a ressalva, malta, isto não é o choradinho, Claro. é uma partilha, porque se eu estou a sentir isto, se calhar mais alguém está a sentir e pode ser porreiro. Mas está há tudo sempre bem, malta está tudo que certo. vem muita força. Muita força. E Pronto, é isso. eu percebo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é eu estou bem. Olha, Eu estou a escrever aquilo, mas estou bem. duas coisas, quer dizer, agradeço, uma coisa que eu nunca faço nas redes sociais, que são duas numa, é dar os parabéns naquela publicação geral. Eu vejo que a pessoa faz anos, manda uma mensagem Às privada. vezes também Parabéns. tem que ser, sim. E é quando é falecimento de alguém. Nunca vou àquela coisa, à publicação da fotografia preta. Vou à pessoa, mando uma mensagem, a pessoa eventualmente vai ver daqui a 2, 3 dias, porque está numa fase que se calhar vai receber dezenas de mensagens, e mando o particular. Pá, Sim. as pessoas, as outras não precisam de saber que eu fui lá a dizer. E aquela pessoa, sim, vale o que vale Sim. Faz sentido. a minha observação, está-me a faltar a palavra, mas pronto, faço isso em privado. Olha, parabéns, não sei o quê. Em privado, olha, os meus sentimentos, está feito. Sim. Não vale a pena estar com muito discurso. Quando tu fazes os espetáculos de stand-up, ou nem é tanto no stand-up, quando tu já tiveste malta que levou mal as tuas piadas? Mesmo pode ser no ser de amigos. Ou foi Nas redes sociais. isso, claro. Nas redes A sociais. dizer que tem um filho nessas condições, ou Não, que nem o é filho por aí. morreu, não sei do quê. Nem é por aí. Eu tenho uma piada, posso dizê-la, que é a piada da sexualidade. Tipo, uma mulher quando tem um orgasmo equivalente a X volts, e eu digo, não só dou uma, como ainda carrega a cadeira. Esta piada, este vídeo foi de uma atuação que eu fiz no Crivo. O Crivo publicou aquilo, foi parar ao Facebook. Há pouco tempo fui ver. Pai, 300 e tal comentários. Muita gente a dizer, bom, ainda bem, pessoas que se riem da própria condição. Pá, eu, por acaso, até tenho aqui um print de umas quantas. Então é do género. É bom que não te carrega aos miolos. Cenas assim do género. Para ter, como é que é? Para teres piada só... É pena não te carrega as pernas. Depois há pessoas a dizer, muito bom. E depois há pessoas a comentar essas pessoas, muito bom, o que é isto? Não tem piada nenhuma. Epá, e Por isso que achas que há pessoas que não têm essa capacidade de se rir? Para mim, essas pessoas não têm capacidade de... Não de rir só naquela situação, mas em todas. São pessoas que estão negativas com a vida. São aquelas pessoas que já vão ao café, que foram mal atendidas ontem, no dia a seguir elas já vão para fazer confusão. Percebes onde é que é cheio? São pessoas que para mim estão muito mal resolvidas. Eu, há uns tempos, há uns anos já, estava a ler umas coisas sobre humor e a própria filosofia diz que o humor depende muito mais de quem o recebe do que quem o faz. Claro. Portanto, por isso é que uma piada, por muito seja de humor negro, ou seja o que for, tem todo o tipo de reações. Tem gente que acha muita piada e tem gente que não gosta, muitas vezes porque isso se identifica de alguma maneira, porque está a pensar num caso que a magoou, faz recordar um caso assim, ou whatever, ou é isso, ou é muito negativa. Mas eu também no outro dia fiz. O que é que foi? Eu não sei se foi que pus uma foto. Eu já sabia que ia dar merda, mas às vezes também meto só porque já sei que vai dar merda. No dia do pai pus uma foto de eu almoçar com a urna do meu pai. Disse, fui almoçar com o meu pai. Sim, eu vi. Fui almoçar com o meu pai. Está ótimo. Pá. Pronto, só isto. Pá, e muita malta a rir-se, mas outras completamente escandalizadas. E é curioso, porque lá está, eu quando não gosto de uma piada, faço aquilo que provavelmente tu também fazes. É pá, tá, pronto, sigo, vou para a frente. Ou não fico preso a tipo, pensar porque é que este gajo fez isto, que vergonha. Que não. Opá, não, sigo. Quando eu comecei a fazer stand-up, eu sabia que poderia chatear pessoas com deficiência. Pois, e tiveste isso? Tenho alguns. Agora, se calhar já não tanto, já aceitaram. Mas isto porquê? Porque eu sei
que aquilo que eu faço, em muitos casos, é capacitismo, por aí fora. Pá, mas é humor. Eu sempre defendi o humor como é humor. Não quer dizer que aquilo que eu vou fazer, e depois eu tento fazer sempre na primeira pessoa. Claro. Tento sempre fazer na Isso primeira legitima também muito e protesto. Mas eu também sei que para algumas pessoas que não têm o mínimo de organização da cabeça, também sei que as pessoas olham para mim a fazer piadas e depois pegam naquela piada e brotam por aí afora a fazer a mesma coisa, porque acham que todas as pessoas com deficiência têm relação com aquela piada que eu fiz. Mas isso é um problema do receptor. Agora, a piada, quando eu faço, não é para ofender ninguém. Muitas delas não têm sabes que não têm um pingo de verdade, têm ali uma premissazinha qualquer e depois a gente desenvolve o resto. Mas não. O objetivo é fazer rir, é desconstruir. Tive o meu medo no início, mas depois, lá está, foi a segunda fase de aprovação, depois de ter sido os comediantes a aceitarem-me. A minha segunda fase de aprovação foi amigos meus em cadeira de rodas que gostavam daquilo e disse, ok, é só isto que eu preciso. Eu ouvi falar de uma cena e por acaso nunca tinha pensado, quer dizer, já não me estava a lembrar disso, mas faz sentido que se calhar há gente que lida com condições, seja tetraplégico, paraplégico ou whatever, mas que se calhar não acha piada, porque coloca em causa também se calhar o modo como eles levam a vida. Pronto. Que é legítima, não é? Não. Cada um leva a vida como quer e como sabe. Esta defesa de alguém dizer assim, Sérgio, isso que estás a fazer, está a passar uma má imagem para o outro lado. Mas a culpa não é minha. A culpa é do receptor. Eu sei que isto acontece, eu sei que aquilo que eu faço, eu sei que há algumas piadas mais abusadas que eu sei que, dependendo do receptor, o receptor pode depois andar a ir ter com outro qualquer e dizer, tá, não sentes o corpo, podemos ir pá, entrar aqui. Ou então dizer assim, olha o que este teu amigo também tem o mesmo problema que tu anda a fazer. Isso é um outro problema, que é o problema da... Eu passei por isso, eu passei por estar em casa. Quando nós falamos da superação, das pessoas com atovisão, fazer aquela... Sim. Nós, a maioria das pessoas com deficiência, é contra esse tipo de discurso. Porquê? Não tem a ver com aquela pessoa que foi fazer a entrevista. Mas coloca em causa o que os outros estão a fazer. Eu tive isso em casa. Aquele momento em que eu estive fechado em casa, eu tinha o meu pai a bombardear-me, ele não fazia por mal, atenção. Claro. Eu tinha o meu pai a bombardear-me do género. Olha, já viste aquele? Olha, aquele faz isto, faz aquilo, não sei o quê. Aquilo ainda fez-me pior, porque era aquela mensagem do género, indiretamente o que estão a dizer, olha, aquele faz tudo, está como tu e tu não fazes nada. E isto é péssimo para uma pessoa com deficiência. Isto acontece muito e é só por isso que essa mensagem tem que ser moderada. E por isso é que eu critico muito quando vem com a conversa da superação e não sei o quê. E Sérgio, tu voltas todos os dias às 7 da manhã e então... Isso é como uma malta que está com uma depressão e alguém diz não estejas assim, vai fazer desporto, vai apanhar sol. E lê este livro. Consegue, por alguma razão. Lê este livro. Exato, lê este livro. Desde que li esse livro, ui. Pá, eu não sei se isto é mito ou não, mas eu já ouvi dizer que na comunidade de pessoas que têm ou condições que estão em cadeira de rodas, há tipo uma disputa de quem é que tem as piores condições e ficam um bocado com a inveja se alguém tem uma condição menos complicada, que se destaque mais. Sim. Tipo, este gajo só lhe falta uma perna e olha aqui ele que não consiga andar e não sei o quê. Isso é verdade. Assim, eu atualmente não tenho essa disputa, mas em Alcoitão era a ver quem é que saía de lá melhorzinho. Isso havia, mas era saudável, era uma... Pronto, aí era saudável, sim. Agora cá fora nunca olhei. Aliás, uma das coisas que faço é quando sei de alguém que ficou na mesma condição que eu. Eu tento saber, pá, e é claro que eu tento dar uma força do género. Os meus discursos, quando me chamam para eu ir falar com alguém com deficiência, ou que fico na minha situação prepara-te que isto não vai ser fácil. Mas não morre aqui. Mas prepara-te que isto não vai ser nada fácil. Eu prefiro fazer o discurso ao contrário e tudo o que vier acima é bom. Exato. Porque do que estar a fazer, como muitas vezes fizeram comigo, olha isto, lá está, olha aquele faz isto, olha aquele faz aquilo. Quando tive o acidente era, devias montar uma associação. Passa todas as pessoas com tetraplégicos. Depois só havia uma pessoa nessa associação que era o gajo que a tinha criado. Então sou eu, então e os outros? Então, os outros fizeram os deles. Exato. E esse discurso, eu por exemplo, já não critico tanto. E depois há o tal problema, que é, tens visto também, que é os atores. Quando aparece uma peça que é uma pessoa que vai estar em cadeira de rodas. Eu só critico, já não critico tanto, eu só critico o mau trabalho que na prática vão dar. Okay. Nem é o ator deram-lhe o papel e disseram-lhe, tu ao episódio 50 vais voltar a andar. É pá, sério, não conseguem fazer
não conseguem perceber que aquilo não funciona. Não Eu é acho assim que funciona. Na história até faria mais sentido exatamente. Dê-lhe outra o coisa contrário. qualquer. Exato. Mas Ele- atenção que esse contrário também tem outro problema. Quando tu Também pões- pode tirar a esperança. Não. O pôr alguém numa cadeira de rodas era sempre a pessoa era amada a fita. E isso também foi um problema. Pois é, Nós até temos uma piada tens que razão. era Pois é. a Alexandra Alencastre, volta na volta, estava numa cadeira de rodas, quando fazia papel de... Pois é verdade, sim. Portanto, isso é outro problema. Tu ou colocas uma pessoa Com um numa gato cadeira de ao rodas, colo. porque é coisa Sou Mr. Bond, we meet again. ou coloca uma pessoa de incapacitada, porque é a pessoa má, ou então a pessoa boa que começa incapacitada, mais tarde ou mais cedo. Volta a andar. Nós temos o coisa da SIC que está ótimo. O qual? Pois É, o Catarré. o O Catarré. Pois é, ele estava numa cadeira de rodas e eu vi num episódio e agora estava a andar. Foi que depois agora como é que por temporadas tu nem sabes quando é que ele começou. Ele acabou a primeira temporada, na segunda Foi já é alta, depois. então. Já. Por exemplo, aconteceu uma situação que eu acho que foi exagerado, que houve um personagem que disse qualquer coisa, que era o padrasto dele, ou uma coisa na novela que disse este entrevado, ou não sei o quê, e isso apareceu, e houve muita gente a criticar. Sei que é isso, não se usa. Pá, mas aquilo foi tirado do contexto. Porque aquela pessoa que faz papel de má pode dizer aquilo. Claro. Se eles usassem O aquele objetivo termo, é esse. se eles usassem aquele termo todo, está entravadinho, como é que tu estás? Pá, não, isso não. Agora, aquela personagem faz sentido que diga aquele palavreado. Temos é que pensar, não podemos só olhar para um texto escrito, mas quem é que disse isto? Pá, coisa assim do género, então acho que aquela coisa do capacitismo está-se a chegar a um extremo Sim. que é prejudicial, mas isso é como todas as lutas. Às vezes entramos num extremo que depois vira-se contra nós. Exato. Há um ator que fez uma série que é o Silo, que é é uma série de ficção científica da HBO, se não me engano, no Max. E há um ator que está numa cadeira de rodas elétrica, aquilo é num futuro distante, e a minha mulher é que me disse: olha, este tipo é mesmo, se é paraplégico ou tetraplégico, não sei. Mas ela a dizer-me assim, opa, a primeira vez que o vi, eu pensei, epá, este gajo está a fazer muito bem este papel. Mas vá lá, este estudou mesmo. Será que ele pediu para lhe desligarem o corpo? Epá, o gajo está a fazer muito bem a cena, pá. E depois diz que foi ler e percebeu que não. Tipo... Eu reparei nisso no Avatar, no primeiro. O bacana que faz de Avatar, ele estava paraplégico. A maneira como ele passa as pernas para aquelas macas que eles entravam, para entrar lá na outra, que está muito bem feito. Tens outra que também me marcou muito, que é o Mar Adentro, do Ramon Sampedro. Sim. O personagem tinha ali N pormenores que aos olhos dos comuns não reparam, mas ele tinha ali N pormenores de um tetraplégico naquela... Eu imagino-te quando tu vês cenas bué da más. Deve ser do género, ei, pá, foda, que... Eu, por acaso, não vi essa coisa do João Catarré, só percebi que ele teve um problema qualquer, nem sei qual é que era a lesão, e lá está. E o problema dele até podia ser um problema reversível. Epá, mas invente outra coisa, sei lá. É que ele de um momento para o outro, é que ele estava numa postura na cadeira, que era uma coisa quase paralisia cerebral, e agora passa para a segunda temporada e está ali, rígido e contente, a fazer fisioterapia só, a ocupar espaço lá nas Marquesas e está feito. Pá, acho que esse tipo de coisas a nível dos guiões e não sei o quê, deviam de aprofundar um pouco mais e perceber que isso não faz sentido, porque lá está, tem a ver com o receptor. Eu estou-me a borrifar bem com o que fizeram no papel. Se as pessoas estão em casa, quantas pessoas estão a pensar que aquilo é um ponto de esperança? Então os atores às vezes fazem um papel mau e no dia a seguir estão as pessoas na rua, você não presta para nada. Então eu estava só a representar um papel. É mesmo. Há pouco nós estávamos a falar disso aqui antes do podcast, que era eu vi essa reportagem de um rapaz tetraplégico que vai recorrer à eutanásia, e eu quando ouvi essa história fez-me pensar em ti e outras pessoas que eu conheço. Cada um tem a sua história, mas eu acredito que consigas compreender a história dele. Para já, eu li mais do que aquilo que vi das entrevistas. Ele deu mais do que uma entrevista, salvo. Sim. Eu dou logo ali umas 2 ou 3 naquele momento. Eu até sou uma pessoa que acho que qualquer pessoa tem a liberdade, não é chegar ao médico e dizer, doutor, é uma injeção que hoje está-me a doer os pés e se calhar vamos achar que não é isso. Mas acho que todos nós devemos ter essa liberdade de um dia pensarmos que não estamos bem e se calhar termos um acompanhamento. Esse acompanhamento pode nos fazer mudar a opinião. Tal e qual no caso dele, não sei como é que está mesmo o estado de espírito dele, aparenta que quer mesmo avançar
e está tudo bem. Portanto, eu sou essa pessoa que acho que todas as pessoas deviam ter o poder da decisão de dizer assim, está feito, não quero mais. Portanto, analisem como é que eu estou, se isto é mesmo um problema que eu tenho psicológico ou não, eu estou mesmo farto de estar cá. A história dele, ainda por cima, as linhas que eu li, percebo perfeitamente. Ele acha que já realizou tudo, ele está com medo do futuro, que a vida não lhe dá a perspectiva de melhoras, por mais que se prometa, não lhe dá a perspectiva de melhoras, e ele está com medo de uma coisa que ele não quer atingir. E então por isso decidiu isto. Sim. Lá está. Tu, não, estando fora, não consegues perceber o que é que a pessoa... Há bocadinho estava a falar do Ramon São Pedro. Aquele filme foi elogiado por estar muito... Foram buscar todas as informações da própria pessoa quando teve a eutanásia, quando fez a eutanásia. Eutanasiado. Há uma parte do filme em que o Ramon, neste caso o ator, começa-se a envolver, a apaixonar por uma pessoa que estava muito perto dele. Não aquela pessoa que estava mesmo perto dele, mas uma outra pessoa que apareceu. E no filme nota-se que ele estava mais virado para ali. Até que ele descobre que aquela pessoa está noutra. E então ele volta outra vez a falar de eutanásia. Ninguém fala sobre isso, mas eu olho para aquilo e penso, tu podes estar num momento da vida em que pensas, ok, é isto, mas a qualquer momento podes ter uma esperança que diga assim, olha, tu estás a querer ir por causa desta situação, mas temos solução para isso. E eu quero acreditar que o que se passou com o Ramon São Pedro, apesar de ele ter estado anos a lutar pela eutanásia, portanto, o que ele fez foi um autossuicídio. Autossuicídio. Um auto-eutanásia. Porque aquilo foi uma preparação, ninguém sabe o que é que aconteceu, que depois acabou por escrever. Estavam a tentar acusar os amigos, não sei. Mas aquele filme espelha que a pessoa, independentemente de estar numa fase da vida que não quer estar cá mais, pode haver qualquer coisa que mude. Foi isso que eu reparei nessa parte do filme. O Ricardo, para mim é tentar percebê-lo, quero acreditar que ele tem tido muitas conversas com a família, com todas as pessoas que estão à volta dele. Mas lá está tendo filhos, Pois. mulher. Ele falava da questão de não poder brincar com os filhos. Eu percebo e não percebo, mas lá está, não sou eu que estou nessa condição. Exato. Olha, houve uma coisa que fui ver comentários nas páginas quando aparecia qualquer coisa. Não sei o quê, um egoísta, não sei o que mais. E eu fiz um comentário de uma assim. O bom desta entrevista é que ele não pediu a vossa opinião. É isso. É difícil. Não vale a pena andarmos aqui com coisas, deixa-o estar. Se ele achar que é isso, ele pode vir a mudar de ideias ou não e temos que aceitar esse caso. Lá está, ele está a ter um processo de já decidiu a data, já sabe que vai ser não sei quando, não sei há quanto tempo é que ele já tomou essa decisão e tem a data marcada. Até lá. Não sei se ele for benfiquista, se o Benfica for campeão, pode ser que mude ideias. Campeão europeu? Já não vai. Espera aí. Não, este ano eu não vi a data que ele tinha decidido. Não sei. É aguentar, lá está. Era fazer chegar esse vídeo ao Benfica e dizer, meus amigos, ou Exato. trabalham a sério ou então este menino. Portanto, está nas vossas mãos. Mas é isso, aceito que as pessoas tenham, sempre fui muito, lá está, tive uma fase da vida que se calhar eu pensava disto ao contrário, mais conservador. Eu acho que as pessoas têm de fazer o que quiserem. Volto a dizer, não é chegar ao médico e dizer, para mim se calhar está bom, se você pudesse dar aqui, não, como se faz aos condições extremas de sofrimento ou de, não sei, eu acho que faz sentido. E ainda bem, e esta parte é aquela parte que temos que valorizar, ainda bem que ele consegue tomar esta decisão. Sim, mas eu acho que é isso que tu estás a dizer, isto tem que ser com acompanhamento psicológico e entender até que é uma decisão sã do ponto de vista, não está ali nada patológico envolvido, depressões, seja o que for, e é uma decisão consciente e clara. Mas imagina que ele de hoje para amanhã, ele ou outra pessoa qualquer, tem um AVC e fica sem poder verbalizar os seus sentimentos e aquilo que quer. Não há ninguém que vais cá ficar até ao fim. Pois é. Percebes? E ainda bem que ele está numa fase consciente, que tem que ser acompanhado, que deve estar a ser muito bem acompanhado para isso. Não quero acreditar que as clínicas estejam a pensar aceitem logo, assinem já aqui o contrato que ele não pode voltar atrás. Ganhar dinheiro. A gente já pagou. Já pagámos as injeções, já pagámos isto, já não pode. Por isso, se não se importa, deite-se ali e já te ajuda. Mas é isso. Tu tens medo do futuro? Não. Lá está. Atualmente estou tranquilo. Mas já tive fases onde tinha mais medo do futuro. Eu tive em 2011, tive uma ferida na pele, na altura ainda estava muito instável a nível da pele, mas nunca mais tive esse problema.
mas tinha uma ferida na pele, Tipo estava em casa, mascara, sim. Foi nessa altura que eu estive mais fechado em casa. A minha mãe teve ali uma operação para fazer, a minha mãe sofria e sofre muito dos rins, e depois eu fui para uns cuidados continuados, fui para Mafra. E A encarnação. a Encarnação, Sim. lá para o El Nostros, acho que tem assim um nome. Esse Amor é Nostrum, uma coisa. Não, isso é dos casamentos. Não, acho que é mesmo El Nostros. Eu sei qual é que é, é o edifício. E eu fui para lá e estive lá 4 meses. E eu pensei, ok, se calhar o meu futuro vai ser este. Mais tarde ou mais cedo, Isto vai o meu piorando. futuro, o meu futuro vai ser entregar-me a uma instituição. Isto mais tarde ou mais cedo, quando os meus pais já não puderem mesmo fazer nada, é isto. E eu estava super a aceitar aquilo. Não quer dizer que aquilo não fosse sofrer mais à frente. Depois lá está, tive que ir mesmo ao Coitão para fazer a recuperação, não a operação, mas mesmo para estar lá em repouso, não sei o quê. Foi aí que comecei a conhecer coisas novas, foi aí que eu ouvi falar sobre assistência pessoal e depois isso fez-me mudar o chip, porque percebi que há uma escapatória que infelizmente não está a chegar a todos. E sim. E já lá vão 20 anos, não é? Na minha situação, sim, 21 anos. Sim. Provavelmente, se tudo correr de forma natural, morres de velho, como qualquer Sim, sim. Era uma coisa que antes havia uma esperança de vida menor, menor, por causa lá está, havia feridas, havia infecções, era muito raro as pessoas tratarem-se bem. Hoje em dia, com um bom acompanhamento, não precisamos, eu não gosto de dizer isso porque cada um adapta-se à sua maneira, mas não precisamos daquele acompanhamento quando temos o acidente. Esse é aquele de, tua vida vai mudar 180 graus. Sim, isso é da adaptação. Depois daquilo tudo ok, agora escolhe aqui o que é melhor para ti. Porque uma coisa é os cuidados hospitalares, outra coisa é aquilo que cada um se adapta em casa. Não querendo fugir muito, só aqui para falar de uma situação, não vou dizer o nome dele. Eu quando estive em Alcoitão tínhamos essa coisa de ir a casa de 15 a 15 dias. Sim. E havia um rapaz que não ia. Ele era paraplégico. Ele era super independente. E há um dia que eu perguntei, não vais a casa porque eu sabia que ele era de longe, ele era do norte. E disse, tu nunca foste a casa porquê? Porque estás longe e custa mais a esse tipo de logística. E ele disse, não, eu quando vou para casa estou fechado em casa. Eu moro numa aldeia, uma casa de pedra. Portanto, ele esteve ali durante aqueles dias, até que chegou o dia da alta dele, e ele sabia que sair dali ia ser sofredor. Depois já falei com ele uns anos mais tarde, não sei atualmente a situação dele, mas repare, ele tinha melhores condições do que eu, a nível da lesão, e ele sofria muito mais do que eu, porque ele tinha a consciência que quando ia para casa, ia para uma casa que não estava adaptada, que não tinha condições nenhumas, portanto ele ia fazer uma viagem enorme para o norte, para ficar fechado na cama, com uma data de pessoas a quererem visitar, com aquela coisa do coitadinho, e lá está, e eu lembro, isso ficou-me na memória do género, este gajo está melhor do que eu, a nível da lesão, tem muito mais esperança de ter tudo, de adquirir um carro, ou seja, tirar a carta com muito mais facilidade por aí fora. E na verdade ele está bem pior do que eu. E isso é o que te faz também estar nessa luta, nesse ativismo? Sim, eu por acaso desliguei-me um pouco do ativismo, por causa de ter metido isto na comédia, continuo a fazer a mesma coisa. Eu tenho uma ideia muito própria do que é ativismo, porque eu conheci o chamado ativismo da rua, foi isso que me fez dizer, estas lutas que temos que fazer. E, sinceramente, estou um bocadinho aquela coisa do ativismo digital. Ok, não passa. Se calhar não passa, exato, não passa não tanto. Passa. Não estou contra e acho que passa uma mensagem, mas não passa aquela mensagem de dizer-lhes estamos fartos. Eu quando fiz o tal vídeo, estar a reclamar a parte do autocarro, tudo bem, toda a gente me deu força, mas aquilo foi o que eu tinha que fazer era tipo pôr-me à frente do autocarro e dizer, acabou-se, não passas daqui, isto vai ter que ser resolvido. E só assim. Isto aconteceu-me em 2019, no autocarro na passagem de ano. Nós bloqueámos o autocarro e o que se passou naquela altura foi só havia autocarros para aí de hora e meia. Aquelas pessoas revoltaram-se todas comigo. Pois. Isto acontece muito. Eu tive ali uma altura que pensei... Mas isso é uma falta de empatia também ao mesmo tempo, não é? Olha, eu costumo dizer uma coisa e espero que percebam as palavras que eu vou dizer. As pessoas com mobilidade condicionada são as únicas que ainda são discriminadas e é aceitável. Eu não estou a dizer que a comunidade LGBTQI é discriminada, pessoas negras, não é isso que eu estou a dizer. Mulheres, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que as pessoas com mobilidade condicionada, se tu estiveres num restaurante e se tu vires uma pessoa em cadeira de rodas a chegar e o dono do café a dizer que está ali 3 graus e que não dá para entrar, aquela pessoa em cadeira de rodas vai-se embora e as pessoas estão lá dentro, está tudo na boa. Vêm, comentam, mas está tudo na boa. Se tu vires, por exemplo, uma placa, e atenção, eu não estou a fazer comparações, estou só para que percebam o que eu quero dizer. Imagina que está uma placa. E depois é uma coisa que não está na lei que devia estar.
é o que os estabelecimentos deviam dizer é não estamos acessíveis. E se isto fosse obrigatório, se calhar a coisa mudava. Porque ninguém quer ter uma placa vermelha a dizer estas pessoas não entram cá. Da mesma maneira que tu antigamente tinhas em várias cidades ou nos Estados Unidos, não é permitida a entrada a negros. Sim. Portanto, isso hoje é impensável tu tens essa placa. Mas nós vemos essa placa todos os dias. Mas essa placa não está lá para os teus olhos. Mas isso em termos legais era suposto existir ou não? Não é, mas a parte legal é, ao fim destes anos todos, temos uma lei da não discriminação, temos uma lei de acessibilidades, pode faltar ali pormenores para as coisas estarem bem, mas a verdade é que Não se faz nada. não se faz nada. E depois não temos coragem política. Os políticos não têm coragem de mudar radicalmente uma coisa. Não têm coragem de dizer, vamos lançar uma lei que a partir, sei lá, estamos em 2025, que a partir de 2028 mais nenhum transporte pode ser registado sem esta condição. Percebes? Os políticos não têm essa... Fazem Que aquela se calhar coisa. veem como minoria. Continuam a ver como minoria e usam esta causa para a política. Usam como Dá muito jeito de ir às Claro. associações. Não, dá jeito de dizer no final, quando é a campanha, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo, e então? Isso era o que vocês deviam ter feito. Não precisam disso, Exato. fizeram. Nós agora, repara que nós agora temos uma lei que é melhor das acessibilidades. Olha, parabéns, em 2025 fizeram mais que a vossa obrigação. E eles usam a deficiência, as minorias no geral, todos os partidos ou os governos que vão passando, usam sempre para causas próprias. Uns a pensar mais de uma maneira, outros a pensar de outra, mas todos eles usam a pessoa com deficiência. Se calhar devia cair um telhado em cima. Pá, sabes que isso, eu já fui criticado por isso. Claro. Eu fazia no início eu fazia esse tipo de... Estamos a brincar. Não, mas Não estou a desejar a ninguém que aconteça a mesma coisa. Eu no, Ok? início, quando era chamado para ir falar sobre acessibilidade, eu usava essa comparação. As pessoas não têm noção o que é andar com uma cadeira de rodas na calçada, uma cadeira manual da calçada, não sei o quê. Porque se as pessoas acontecesse isso assim, na volta acabava e assim, você não devia de usar esse termo, não sei o que, não sei o que mais. Eu disse, ok, compreendo que não se deve fazer essa comparação, mas a verdade, no fundo, é que... Mas isso acontece com todos nós. Enquanto as coisas não nos tocam, às vezes é muito difícil nós tomarmos atenção. Mas enquanto legislador e pessoa que está à frente de um país, tem que ter essa consciência. Mas esse tipo de comparação, ou de alguém, aquela pessoa que diz, eu sei o que isso é. Eu até posso aceitar que a pessoa, enquanto teve uma cadeira de rodas, porque teve uma perna partida, sofreu. Mas aquilo passa-te. Tu sabes que vai passar. E pode não passar naquela altura, mas depois quando passou, é passado. Sim. Imagina que tu agora chegavas a todas as pessoas, tivessem gêmeos, tipo, eu sei o que é isso, até de lá 3, não foram gêmeos, mas tipo, isso, agora quando eles são pequeninos, isso é do pior, não sei o que, não sei o que mais. Imagina que estavas a dar a todas as pessoas que tinham um bebê, aquela coisa que muita gente faz, acabou a tua vida, sei lá, uma coisa assim do género. Sim. Estava aqui a fazer uma comparação, mas agora já se varreu. Estavas a falar de uma coisa, eu ia tocar. Porque estávamos a falar dessa comparação do telhado e das pessoas terem estado a... Mas sim, claro que estamos a brincar, mas é isso que estava a dizer, que é preciso, tu sendo uma pessoa que está à frente de um país, tens de ter consciência dessas coisas todas. E nós, infelizmente, só temos muitas vezes quando as coisas nos tocam, ou quando tens um amigo cego e percebes, e começas a perceber os pormenores, tipo, como é que eu nunca pensei nisto? Olha, quando falta agora a eletricidade, Sim. a quantidade de coisas... Andámos todos perdidos. Eu dei por mim a dizer à minha mulher assim, não faz mal, a gente tira umas coisas do congelador. Espera aí, eu tenho tudo elétrico, não consigo fazer nada. Mas eu também tenho tudo elétrico. O único gasto que tenho é para o esquentador. Que é um esquentador tu tens coisas adquiridas, só quando as perdes é que tens noção. E eu acho que se calhar nós podíamos tentar de alguma maneira ter um bocadinho mais de consciência, seja através do humor, seja através de histórias, de partilhas. Só que já sei o que é que queria dizer. Tu conheces o Clube do Minhoca no Brasil, de stand-up? Minhoca? Não. Clube do Minhoca. Era um clube de stand-up, tipo o mais antigo, ou dos mais antigos no Brasil, que foi ordenado a fechar. Poderá ter havido queixas, foi ordenado a fechar porque não tinha acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. Eu fui ver essa publicação e estive a ver os comentários. Tens uma porcentagem mínima de pessoas a dizer como se os cadeirantes fossem assim tantos. O resto está toda a gente a dizer vamos dar uma força nisso. Vamos o quê? Vejam lá o que é preciso. Em Portugal, isso está fora de questão. É porque nós temos uma coisa em Portugal que é o licenciamento direto, ou seja, tu podes abrir um restaurante agora, de hoje para amanhã, ir à internet e registar-te
e só depois é que é feita a avaliação. Já tens o restaurante aberto e depois a avaliação é feita mais tarde. Portanto, isso impede que alguém te diga assim antes de abrir, não, tu para abrir tens de ter isto, isto e isto. Quando tu já estás aberto, se alguém disser assim, não, isto vai ter que derrubar isto tudo, então pé de vento. E as pessoas depois acham que têm razão em dizer isso. Mas no Brasil é engraçado, porque nós às vezes olhamos para o Brasil como... Mas os brasileiros são muito mais ativistas do que nós. A nível de leis, principalmente na discriminação... Eles falam o que têm a falar, falam. Sim. Tu notas e, entretanto, muito isso. o clube fechou, abriu novamente. O dono daquilo até fez uma piada do género... Até houve um comediante, que foi o Neil Agra, que fez assim, pô, isto agora está cheio de cadeiras aqui. Pá, claro, façam essas piadas, tudo bem. Mas a verdade é que se aplicarem aquela regra sempre, de hoje para amanhã ninguém se vai queixar. O dono daquilo até fez uma coisa que lá está muito bem feito, que é como chegar ao Clube do Minhoca. E então passou por ruas todas buracadas. Portanto, é o contrassenso de te obrigar a... Tens que ter a tua casa feita, mas depois o caminho a gente logo vê como é que é. Percebes? E isso tem que ser lutado assim. Então obrigaram a fechar um sítio que tinha há mais de 15 anos, abrir um outro e fazer um investimento novo. Até a vossa parte. E isso faz falta. Mas no Brasil, por acaso, a luta é muito mais... É mais ativista. Mais ativista, sim. Sérgio, que mensagem é que tu gostarias de deixar para quem nos está a ver ou ouvir depois desta conversa toda? Não tenho, a vida é diferente para todos. Não é por eu estar numa cadeira de rodas, porque há muito isso quando vem a pessoa mais triste. Coitada, então se ele está assim, claro que está... Não, pá, eu estou triste porque tenho uma dor de dentes, sei lá, uma coisa qualquer. Não tem nada a ver comigo. Portanto, não, as pessoas que estão... E aqui falámos um bocado mais da mobilidade e de pessoas com lesão medular como a minha, mas há pessoas que estão em cadeira de rodas que têm outra situação qualquer. Outra coisa que eu também brinco é da sensibilidade. Pá, não pensem que todas as pessoas que estão em cadeira de rodas não sentem o corpo, não comecem aos pontapés às pernas. Então o outro disse que vocês não sentiam, vocês querem uma agulha, vamos buscar uma faca. Ok, não é nada disso. Mas pronto, pá, somos pessoas normais, tenham mais empatia e comecem a olhar mais à volta. Não comecem a aceitar que é normal uma pessoa ir a um restaurante e não poder entrar, não comecem a achar que é normal o autocarro não levar aquela pessoa em cadeira de rodas, porque isso não é normal e isso é a única coisa que a mim me prejudica mais. Eu ia só acrescentar, lembremos-nos todos nós que de um dia para o outro a vida pode mudar. Sim, exato, às vezes faço essa observação, lá está, é um pouco também estar a fugir, mas é isso, pá, pode não ser a nós, pode ser a alguém próximo e às vezes às vezes há pessoas que estão a falar com tanta leveza, mas mais tarde ou mais cedo pode acontecer com elas e isso pode ser... E depois veio o outro lado. Mas pronto, não é por aí, mas pensem que a vida não é isto, por isso não alimentem mais a incapacidade que já nos coloca à volta. Sérgio, olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. O Sérgio, sigam o Sérgio nas redes sociais, no Instagram, sobretudo. É mais Instagram. Instagram, não é? É Sérgio... Como é que... É Sérgio Lopes. Se procurarem Sérgio Lopes, é fácil encontrar. Eu costumo dizer que é o único que está em cadeira de rodas. Se encontrarem mais do que um, vão jogar no Totoloto, que isso é uma sorte. Era o que eu ia dizer. É fácil encontrar. Pá, se souberem que o Sérgio vai atuar ao vivo, aproveitem para ir ver, porque vale a pena. Muito obrigado por estarem desse lado. No YouTube deixem os comentários, ativem as notificações. Este é um podcast Observador, está também nas páginas do Observador. Sai às quartas-feiras estes episódios grandes e à segunda-feira temos os intermédios. E para a semana, portanto, segunda e quarta, já sabem, estarei de volta. Até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos.